Olá, viu, galera, nota 10 do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Virgínia, professora de Biologia, e hoje, nesse sábado letivo, eu vou comentar com vocês sobre a avaliação trimestral. Bom, vocês estão fazendo a avaliação trimestral de Ciências da Natureza, e Ciências da Natureza, a gente engloba 3 matérias, Física, Química e a Biologia. Foram 27 questões englobando, né, essas 3 disciplinas, no caso, 9 questões especificamente de biologia, onde os assuntos abordados nessas 9 questões foram citologia, também teve questões falando sobre bioquímica celular, metabolismo energético. Então, foram alguns dos assuntos de biologia abordados nessas 9 questões. Eu separei, então, aqui 2 questões para a gente comentar sobre elas e resolver juntos agora. Vamos lá? Então, gente, começando com a primeira questão, e a primeira questão é a questão número 8, que eu separei aqui para vocês da prova. A questão número 8 da prova, ela abordava o assunto bioquímica celular. E aí vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Bom, bioquímica celular é a parte da biologia que se dedica a estudar a composição química da matéria viva, a composição química dos seres vivos, onde os seres vivos são formados principalmente por 6 átomos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Tanto que a gente tem um macete, né, para guardar esses elementos, esses átomos, né, mais comuns que são encontrados nos seres vivos, que é a palavra chompes, né? Então, esses 6 elementos químicos formam essa palavra chompes. Então, repetindo, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E aí, as principais, então, moléculas, as principais, então, substâncias que compõem os seres vivos são... No caso aqui, eu coloquei especificamente da espécie humana, porque obviamente vai variar de uma espécie para outra essa composição química, mas as substâncias mais encontradas nos seres vivos são a mais abundante, a água, em torno de 70% a 80% do nosso corpo é pura água. De 10 a 15% são formados, nosso corpo é formado por moléculas proteicas, por proteínas, de 2 a 3% de lipídios ou gorduras, 1% de glicídios ou carboidratos, 1% de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, e 1% de sais minerais como cálcio, fósforo, iodo, entre outros. Sendo que a água e os sais minerais, elas não possuem carbono na sua estrutura. Por isso, essas substâncias, água e sais minerais, são chamadas de substâncias inorgânicas, tá? Já proteínas, lipídios, glicídios, ácidos nucleicos, eu também vou acrescentar as vitaminas que estão em pequena quantidade, mas que são fundamentais para o desenvolvimento dos seres vivos, como substâncias orgânicas, porque elas possuem um elemento químico carbono na sua estrutura. Bom, sabendo isso, vamos então para a questão da prova. Essa questão, então, como eu falei aqui, questão número 8, tá, gente? Então, questão 8 da prova, sobre o assunto bioquímica celular. E aí ela fala assim: o quadro abaixo descreve algumas características de determinada molécula. Essa molécula tem a função envolvida na síntese proteica e na regulação gênica, portadora da informação genética de alguns vírus. Tem como açúcar a ribose e como bases C, U, A e G. A molécula descrita nesse quadro é denominada... Bom, gente, essas características aqui, com essa função e com essa composição, tá faltando aqui só falar sobre, né, aqui descreveu o açúcar, que é a ribose, que é uma pentose, um carboidrato formado por 5 carbonos, descreveu 4 bases nitrogenadas, o C é de citosina, U é de uracila, A de adenina e G de guanina, e ainda aqui acrescentaria, para formar esse nucleotídeo, um ácido fosfórico, que é o H3PO4. Então, com essas duas que eu vou falar aqui, guardem isso, ribose e SU, que representa a base nitrogenada uracila, são características exclusivas da molécula de RNA. Por isso, essa questão vocês deveriam ter marcado letra E, tá? Letra E, então. Agora vamos para a questão número 20. Essa questão 20 da prova, ela fala sobre o processo de fermentação. E aqui o processo de fermentação, gente, ele faz parte do conteúdo metabolismo energético. São reações químicas que vão fornecer energia para as células
Ou seja, energia é essa que nós vamos utilizar para realizar todas as nossas atividades. A gente pode dividir o metabolismo energético em dois tipos básicos: a respiração aeróbica, aquela que fornece energia na forma de ATP, na presença do oxigênio, e a fermentação, que é o processo onde você fornece energia, só que na ausência de oxigênio. E é sobre esse processo da fermentação que então envolve essa questão número 20. Então, olha só que foi abordado na questão. Vamos ler o enunciado. Alguns seres vivos unicelulares são amplamente usados na indústria alimentícia como fermento biológico para a fabricação de pães e bebidas. Tais seres se alimentam dos açúcares presentes no alimento e eliminam álcool e gás carbônico, processo denominado de fermentação alcoólica. Esses seres vivos são representados, essas características de ser unicelular e de realizar fermentação, transformando o açúcar em álcool e liberando o gás carbônico, isso é feito por fungos. E os fungos unicelulares conhecidos como leveduras. Por isso a resposta é letra C. Árqueas, bactérias, protozoários e vírus, gente, não realizam esse processo. Bactérias até realizam, mas realizam outro tipo de fermentação. Normalmente as bactérias e as árqueas realizam fermentação láctea e não, ou láctea, né? E não a fermentação alcoólica, tá? Então, por isso, a resposta com certeza absoluta é a letra C, leveduras, tá bom? Bom, então essa foi a nosso sábado letivo, comentando então as duas questões da avaliação trimestral de biologia. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e um beijo, e espero vocês até a próxima.